Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula, esta com o tema Plano Cartesiano, onde abordaremos pontos relacionados às informações de quadrantes, de pontos localizados no plano cartesiano e representações também no plano cartesiano, certo? Para iniciar, vamos observar o seguinte: nesse primeiro tópico falamos de pontos e quadrantes. O ponto ele é representado pelos dois elementos combinados, ou seja, eles vão se encontrar o elemento de x com o elemento de y. Quem é o elemento de x? É o eixo da horizontal. E o elemento de y é o elemento que vem do eixo da vertical, certo? Por isso que aqui tem, o ponto A vai ter x de A e y de A, certo? Mais abaixo falamos aqui dos quadrantes. Os quadrantes são enumerados em 4 partes: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O primeiro quadrante diz o seguinte, que todos os elementos de x vão ser maior ou igual a zero. Então significa dizer que aqui no primeiro quadrante nós teremos, para x, 0 mais 1 positivo, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente até o infinito. E y é maior ou igual a zero. Também vai ser a mesma coisa, ou seja, quando tem esse igual, maior ou igual, ele parte de zero. Pode ser qualquer elemento a partir de zero, positivo 1, 2, vou botar aqui sem o sinalzinho de mais na frente para vocês saberem que é a mesma coisa. 3 e assim sucessivamente, ok? Nesse segundo quadrante, nós temos o quê? Que os elementos de x do ponto P, vão ser menor ou igual a zero. Então, nesses elementos de x aqui vão ter 0, ele é menor ou igual a zero. Como ele é menor, é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Aqui, y de P é maior ou igual a zero. Então, é 0, é maior ou igual, se é maior é positivo. Mais 1, ou 2, ou 3 e assim sucessivamente. Terceiro quadrante, o que acontece? X de P é menor ou igual a zero. Se é menor, é negativo. E como tem a igualdade, então, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai sucessivamente. Y de P é menor ou igual a zero. Também, como ele é menor ou igual a zero, 0, menos 1, menos 2 e assim vai. Negativo. Quarto e último quadrante diz o seguinte, que o x de P é maior ou igual a zero. Então, é zero e os positivos. 0 mais 1, mais 2, 3 e assim vai. E aqui, y de P é menor ou igual a zero. Se é menor ou igual, é zero e os negativos, Menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. O que deu para observar aqui em cada quadrante? Além do zero, vamos observar quais os sinais que tem. Vamos lá. Se for x e y para cada quadrante, x, o primeiro elemento do par ordenado, que é o nome que recebe o encontro desses dois elementos. Então, vamos lá. No primeiro quadrante, vai vir o quê? 0 e os positivos para x e 0 e os positivos para y. Lembrando, gente, que o 0 vai estar em todos os quadrantes, certo? Aqui no segundo quadrante, como é que fica? No segundo quadrante é 0 e os negativos para x, que é o primeiro elemento, e para y é 0 e os positivos. Tá aqui, mais 1, mais 2. No terceiro quadrante, x é 0 e os negativos, e y também é 0 e os negativos, certo? E no quarto e último quadrante, nós temos que x é 0 e os positivos, e y é 0 e os negativos. Então, você fica com isso aqui para se basear.
Quer dizer que se eu encontrar os valores positivo com positivo, vai estar no primeiro quadrante, negativo com positivo segundo, negativo e negativo terceiro, positivo e negativo quarto. Aí aqui embaixo, pessoal, eu quis representar para vocês através do plano cartesiano, né? O plano cartesiano ele é formado como? Ele é formado através do encontro de dois eixos, o eixo da horizontal, conhecido por abscissa, e o eixo da vertical, que é representado pela letra Y, conhecido por ordenadas. Quando esses dois eixos se cruzam, ele forma um ângulo perpendicular aqui, ó, 90 graus, para qualquer lado, tá bom? E o que dá para saber mais além disso? Você lembra do estudo de números inteiros. Aqui, ó, no ponto do cruzamento é o ponto zero, ou seja, é a origem. Tudo que está à direita desse zero é positivo e o que está à sua esquerda é negativo. O que está acima de zero é positivo, o que está abaixo de zero é negativo. Com essas informações, x para cá é positivo, para cá é negativo. Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Aí vamos lá fazer os casamentos aqui dos lados. Esse ponto A aqui, ele é a ligação entre esse elemento aqui do eixo X, ó, com esse elemento do eixo Y, certo? O que aconteceu? Aqui seria o quê? 1, 2, 3, 4. 4 de X, 4 positivo, com quem? Com 1, 2, 3 de Y, positivo também. Então aqui é positivo como positivo. A letra A vai estar no primeiro quadrante. Esse ponto A está no primeiro quadrante. O pontinho B, o que acontece? Ele está aqui no segundo quadrante. Por quê? Olha só o que ele tem. Para esse lado aqui no eixo X é o quê? Negativo. E como ele está acima desse eixo, ele faz a ligação com a parte positiva de Y. Então, ó, se eu for fazer a conexão, é isso com isso. Ele pega a parte negativa de x, menos de x, e ele pega a parte positiva de y, mais de y. Então, ó, menos e mais é segundo quadrante. Está aqui, ó, segundo quadrante, né? Ponto B está no segundo quadrante. O ponto C, ele pega o menos dos dois, ó. É a parte negativa de x com a parte negativa de y. Então, é menos e menos, ó. Menos e menos. Terceiro quadrante para o ponto C. E o quarto ponto aqui é o D. O D, ele pega a parte positiva do eixo X e a parte negativa do eixo Y. Então, mais e menos é o quarto quadrante. Assim, essa questão aí de você enumerar, lembra disso, ó, zero está aqui, é aqui, 1, 2, 3 e 4, para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Claro que ele vai para o infinito, para ambos os lados. Em cima, positivo 1, 2, é optativo por ter esse sinalzinho de mais, viu, galera? Para baixo, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Fizemos aí uma breve explanação. Agora, continuando, vamos fazer uns exemplos. Nesses exemplos aqui, o primeiro pede o quê? Determine as coordenadas dos pontos. Quais os pontos que nós temos aqui? Vamos ver. É o ponto A, B, C e D. Vamos prestar atenção nisso, pessoal. Olha só. O ponto A, lembrando que quando não tem sinal é positivo. Vou até colocar aqui, ó. Não tem sinal mais e pronto. Ok. O zero nem é positivo nem é negativo, né? Então, olha só. O ponto A, ele está localizado. Lembrando que o primeiro elemento é de x e o segundo é de y. Para todo mundo, viu? X e y, x e y. Eu já faço isso para a gente não correr o risco de se confundir. Então, vamos lá. No primeiro ponto, no ponto A, é 3 de x. 3 de x está aqui, ó. Ele liga para quem?
para 2 de y, está aqui. Eu faço a conexão entre eles dois, aproveitando que isso aqui é uma malha quadriculada, e marco o ponto. 3 de x para 2 de y e marco o ponto A. Ele está no primeiro quadrante, tá bom? Continuando, o ponto B. O ponto B, ele é positivo em x, está aqui, e negativo em y, está aqui. Então, eu faço ele se encontrar e marco o pontinho, que é representado pela letra B e está no quarto quadrante. E agora, tem dois casos que vai ficar em cima dos eixos, nos eixos da abscissa e no eixo da ordenada. Veja só, quando isso ocorre, Alan, preste atenção, aqui em x nós temos um número 2, em y nós temos o número 0. Quando você observar que abaixo da letra que representa o eixo está o número 0, você imagina que esse eixo não existe. E o que é que te sobra? Te sobra o 2 do eixo x. Então, tu vai lá no 2 do eixo x, ou o eixo x aqui no 2, e marca o pontinho em cima dele. Pronto, você já fez o que era para fazer, certo? Já está correto a sua localização do ponto C. E por último, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos o quê? 0 de x. Então, se é 0 de x, elimina o eixo x e sobra o quê? Menos 3 de y. Aí vamos lá, eixo y é esse. Aí aqui, ó, menos 3. Marca aqui e bota a letra D. Terminamos o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo retrata o quê? Observe o valor de B, né, a letra B, para que o ponto B, 4, B-4 pertence ao eixo das abscissas. Para recordar com vocês, olha só, para que pertence ao eixo das abscissas é o eixo x. Eixo das abscissas é o eixo x. Teria que um objeto estar em cima desse eixo x, um pontinho em cima do eixo x. Como é que isso funciona lá? Se você pegar esses exemplos aqui que nós fizemos anteriormente, qual foi a única letra que ficou em cima do eixo x? Foi o ponto C. Aí você olha, o que que acontece lá no ponto C? O ponto C, ele tem o elemento 2 e 0, ou seja, o valor de y tem que ser igual a 0. E o outro valor pode ser qualquer número do eixo x, certo? Então, vamos ver aqui. Nessa questão, está pedindo para ele ficar em cima do eixo das abscissas e dar os valores de B, 4 e uma letra que é para ser substituída. Só que ele quer o quê do ponto B? Ele quer o ponto B, o número 4, e aqui ele quer que ele zere, né? Ele quer que y seja igual a 0 para que ele fique em cima do eixo x. Então, como é que eu faço isso? Para descobrir qual é o valor de B para agradar isso, basta eu fazer, ó, B menos 4, essa parte, igualar a 0. É igual a 0. E resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, nós teremos, ó, B é igual, tá, menos 4 passa para o outro lado, 4 positivo. Então, o valor de B, obviamente, tem que ser igual a 4. Por que, ela? Porque 4 menos 4 vai dar igual a 0. Está respondido aí o nosso segundo exemplo. Terceiro e último exemplo, pede o quê? Vamos ver. Representar no plano cartesiano os pontos A, B e C. Vamos lá, vamos fazer logo isso. Ponto A é 1 de x, né? E 5 de y. Então, 1 aqui de x e 5 de y. 1, 2, 3, 4, 5. Faça a conexão e marco o quê? O ponto A. O ponto B pede o quê? O ponto B é 4 de x. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 de x. Faz conexão com 1 de y. 1 está aqui. Faz a ligação entre eles. Lembrando que eu estou trabalhando numa malha quadriculada. Se você não tiver essa malha, você pode fazer com a régua, não tem problema algum. Então, ó, 4 de x e 1 de y é o ponto B. E por último, 1 de x,
Tá aqui, e 1 de Y. Eu faço a conexão entre eles, marco o ponto que é C. Pronto, já fiz o que ele mandou na primeira parte da questão. E traçar os segmentos com as extremidades desses pontos. As extremidades são quem? A, B e C. Então, basta que a gente faça a conexão entre esses 3 pontos e nós teremos os segmentos. Veja só, de A até C, eu tracejo, de C até B, e por último, de A até B. Fazendo essas 3 conexões, pessoal, nós formamos uma figura geométrica, né? Um triângulo. E posteriormente vai haver casos que a gente vai até calcular a área desse triângulo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.